Fala galera do canal Botafogo Digital, tô até com a Mia aqui, porque quando tem notícia aí surgindo a todo momento, ela aparece para me ajudar a dar as notícias. Brincadeirinhas à parte. Galera, se você não me conhece, eu sou Carlos Albuquerque e sim, você está no canal Botafogo Digital. Muitas novidades que surgiram, eu gravei um vídeo que foi ao ar agora às 10 da manhã e já estou gravando às 11 da manhã outro vídeo para vocês se interarem e ficarem sabendo de tudo sobre a novela Luiz Castro, que a gente espera que hoje se encerre, né? Sexta-feira é um bom dia para ser o último capítulo de uma novela, né? Então vamos lá. Eu tinha comentado no outro vídeo que o Vitor Severino postou, né, uma mensagem ali meio, eu achei enigmática, nos stories dele. Então a mensagem está em inglês, eu vou traduzir para vocês, para a gente, enfim, pensar aqui, refletir se isso teria alguma coisa a ver com essa situação do Castro sair. Lembrando que o influencer, né, Felipe Neto, botafoguense, colocou ontem no Twitter que ele teria informações de que a comissão técnica do Castro tinha a intenção de permanecer no Botafogo, no Rio de Janeiro, e então isso aí, ao meu ver, vai de encontro à informação do Felipe Neto. Então vamos lá. Na verdade foi, acho que um podcast que o Vitor Severino participou, chamado The Coach's Room, né? o quarto dos técnicos, ou sala dos técnicos, melhor dizendo, e essa fala ali estava em destaque nos stories dele. Vamos lá. Dentro de uma comissão técnica você precisa agir como uma unidade, mas você também tem que ser diferente uns dos outros. Você precisa ter opiniões diferentes para atingir as melhores soluções. Então, não sei, eu achei que pelo momento que vive o Botafogo, talvez fosse ali um indicativo de que o Vitor Severino, ele fala em unidade, mas também de opiniões diferentes, né? Comenta aí embaixo se você acha que isso aí foi um recadinho para o Castro, enfim, de que o Vitor gostaria de ficar no Botafogo, ao contrário do Luiz Castro, beleza? Pessoal, falando ainda da partida de ontem, que a gente acabou falando meio por alto, né? Ficou em segundo plano o jogo com o Magalhães. O Botafogo deixou de ganhar R$485 mil, tá? Por não ter saído em primeiro lugar. O prêmio foi naturalmente para a LDU. Porém, nós ganhamos uma bolada boa de R$2,4 milhões pela vaga para os playoffs, tá? Que, como eu trouxe aqui a informação, o Botafogo vai começar a disputar ali mais ou menos em torno do dia 13 de julho, né? E é considerado uma pré-oitavas de final da Sul-Americana, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui do jogo de ontem para passar para vocês. Na verdade, eu vou comentar, assim, fechando o assunto que eu abordei no primeiro vídeo, né, do dia, que foi a coletiva do Castro, que ele foi antipático, que ele foi irônico, né? Eu esqueci de comentar também uma fala dele. Ele foi perguntado se essa situação toda teria afetado o grupo, inclusive na atuação do Botafogo na partida de ontem. E aí ele, mais uma vez, foi irônico, né? Dizendo, bom, só falta dizer então que o Real Madrid perdeu a Champions porque a CBF estava sondando o Ancelotti, né? Querendo trazer o Ancelotti para o Brasil. Ele se saiu com essa, então foi mais uma fala aí que mostra a irritação do Castro na coletiva de ontem. E eu vou trazer agora informações para vocês. O seguinte, o clima entre Botafogo e Luiz Castro não está nada bom, tá? Não está nada bom. Agora ao meio-dia, talvez no momento que o vídeo esteja sendo lançado, se você está vendo aí na estreia do vídeo, vai estar acontecendo a reunião online, tá? A teleconferência do Luiz Castro com o John Textor, beleza? Ou seja, a essa altura, o Castro já com a proposta em mãos, já conversou com o seu advogado, já conversou com o seu agente, né, com o seu empresário, o Antônio Oliveira, e vai ter aquela conversa final, né, com o Castro agora ao meio-dia. O Castro teve uma semana aí bem, aliás, a semana do Castro foi atribulada, mas a do Textor foi também, porque ele esteve na França, né,
o Textor esteve na França e depois voltou correndo para a Flórida para um casamento, um evento social. Então, por essas e outras que o Textor, como vocês sabem, não está no Brasil, esteve recentemente, né? Então, essa reunião agora ao meio-dia, vamos ficar ligados, né, no resultado da reunião. Porém, o jornal O Globo dá como certo de que o Botafogo não deve fazer mais nenhuma proposta, nenhum esforço para contar com o Castro, tá? Isso porque o Botafogo entendeu, assim como a gente, né, que o Castro não agiu corretamente, não foi muito transparente, né, com essa negociação. Vocês percebem que o Castro também traz uma fala ontem na coletiva, né? Ele ficou até meio pensativo, assim, não, a proposta oficial chegou ontem, que seria na quarta-feira, para dar a entender de que até para ele era uma novidade ali a questão da proposta oficial. Mas o fato de ontem o próprio GE ter informado de que o Castro já tinha acertado com o Al Nassr irritou o Botafogo, tá? Internamente. Aí eu já não sei a informação se foi o John Textor, se foi o pessoal daqui do Brasil, o Mazuco. O fato é que o Botafogo ter ficado ali meio que o último a saber, né? Não ter sido informado diretamente pelo Castro, irritou o clube, e isso explica também a nota que o Botafogo lançou ontem à tarde, dizendo que até então não tinha recebido nada de oficial, nenhum contato, né? Então, assim, é uma nota que o Botafogo devolve ali, né? Dá uma alfinetada também no próprio Castro, da maneira que as coisas estavam sendo tratadas, né? Então, isso aí... E aí, baseado nisso também, o Botafogo, para vocês verem o nível de irritação do clube com o Castro e com esse desfecho aí, o Botafogo cogitou não ter o Castro à beira do gramado no jogo de ontem, né? Isso aí já foi cogitado, tipo assim, pô, se o cara tá saindo, não faz sentido ele ainda passar por um novo desgaste com torcida, perder o foco dos jogadores, a torcida não sabia se apoiava o time, se vaiava o Castro, né? Então o Botafogo, de fato, cogitou isso e só não cumpriu porque ficou com algum receio ali em relação à área, a parte jurídica mesmo, né? Já que o Castro ainda tem contrato, ainda está sob contrato, então poderia afetar até nessa transação mesmo, no pagamento da multa do Al Nassr. Vai que esse advogado aí do Castro resolve ainda criar uma quizumba aí de dizer que ele foi impedido de exercer o seu trabalho. Então, só por isso o Botafogo abortou essa ideia de tirar o Castro do jogo, tá? Então, vocês reparem o nível aí que chegou, né, das partes aí, o atrito, né, das partes. Volto a dizer, não sei se isso está partindo daqui do Botafogo, né, do Mazuco, enfim, do diretor de futebol que é o Mazuco, ou do Textor, tá? Talvez até os dois alinhados aí no mesmo pensamento. Outra informação que o Globo trouxe, que é interessante, se falou tanto de cifras, né? Cada hora saiu uma informação diferente. Essa informação aqui é interessante. O Castro hoje ele recebe em torno de 3 milhões de dólares ano, tá? O contrato dele com o Botafogo, 3 milhões de dólares. Que aí daria 15 milhões de reais, né? Enfim, divide aí pelos 12 meses. E a proposta do Al Nassr, de fato, foi falado em 4 vezes mais, né? Até o Castro ontem também comentou isso, assim, novamente ironizando, né, as informações desencontradas da imprensa. Mas a proposta, segundo o Globo, do Al Nassr seria de 6 milhões de dólares, tá? Cerca de 29 milhões, mais de 29 milhões de reais. Ou seja, o dobro, né? 6 milhões, 3 milhões. E que o Castro estava propenso, tá, a ficar no Botafogo caso o Botafogo chegasse a 4 milhões. Então o Botafogo subisse 1 milhão de dólares por ano, tá? É muito dinheiro, galera. 3 para 4, mas assim, 1 milhão de dólares a mais, né? Então, na cabeça do Castro, poderia sim ele ficar no Botafogo, continuar o projeto Botafogo, continuar à frente da equipe que é líder do Brasileirão, né? Então ainda existia essa possibilidade,
Porém, com tudo isso que eu acabei de narrar para vocês, não há mais clima para negociação. Então, muito provavelmente, o Textor estará simplesmente ouvindo as considerações do Castro, provavelmente os agradecimentos, né? Aquela coisa toda, mas o Textor não deve vir com uma nova proposta, já que o clima pesou, tá? Informações do jornal O Globo. Não tem mais clima, tá? Falando agora sobre, né? Vamos pensar já, é que nem no jogo de xadrez, a gente já pensa nas próximas jogadas, né? Já que a gente está muito próximo aí do fechamento aí desse capítulo final da novela, a próxima coisa seria o Botafogo escolher o seu técnico, né? Então, trazendo aqui informação, o Fernando Kalash, que é um jornalista aí super gente boa, que trabalha na Reuters, né? Lá na Espanha, botafoguense, e também faz participações no Sport TV, sugeriu um nome que já vinha sendo falado, que é o do Tite, né? Ele acha que o Tite seria um bom nome para o projeto aí do Botafogo, já que o Tite aparentemente aí tirou um ano sabático, né? Pós-Copa do Mundo, e o André Rizek no Sport TV concordou com essa sugestão do Tite, né? E até explicou melhor a situação do Tite. O Tite, pós-Copa do Mundo, parece que espera ainda, né? Ou esperava uma proposta da Europa, né? Certamente ele teve propostas da Europa, mas não uma proposta realmente grande, né? De um clube grande ou de uma seleção grande, enfim, o que deve ter pintado aí para o Tite não o agradou, por isso ele segue aí, né? De férias, digamos assim. Então, sugestão do Kalash, o nome do Tite, e o Rizek concordou e falou assim, olha, o Tite pode, de repente, não estar achando esse mercado na Europa, também não foi bem nas 2 Copas do Mundo que esteve à frente da seleção canarinho, mas a nível de técnico de clube ainda está muito à frente dos outros, tá? Palavras do Rizek. Beleza? Quero ouvir sua opinião, sei que tem muita gente já comentando em outros vídeos também uma certa aversão ao nome do Tite, mas eu até acho que não seria uma má opção. Um nome que eu não curto é o do Rogério Ceni, tá? Acho que o Rogério Ceni é um cara que não é de grupo, né? Ele é meio desagregador. Quem é das antigas vai lembrar, por exemplo, do Leão, né? Ex-goleiro da seleção brasileira, do Palmeiras, enfim. E que o Leão também tinha esse perfil do Ceni, assim, meio de brigar com estrelas do time. Então, não acho que o Ceni seria a melhor opção, apesar de ser um nome ventilado no Botafogo. E o André Lofredo, que está no grupo Sport TV, está no grupo Globo, né? E faz os comentários de manhã no Bom Dia Rio, né? Comentou da situação toda do Castro, do jogo de ontem, e trouxe a seguinte informação, que o nome de Rogério Ceni, atenção, o nome de Rogério Ceni não foi bem recebido pelo grupo de jogadores do Botafogo, tá? Ou seja, o ex-goleiro fez carreira, né, no São Paulo a vida inteira, seleção brasileira também, goleiro artilheiro. Rogério Ceni não contaria com a simpatia dos jogadores do Botafogo para dirigir a equipe aí no restante do ano, né? E um nome que agradaria ao grupo seria, essa é uma novidade interessante, Joel Carli, justamente o Joel Carli, que se aposentou ontem nos gramados, por conhecer, obviamente, tá ali junto, com ótima convivência, exercer uma liderança no grupo, né? A gente via ele no vestiário aí, nos bastidores da Botafogo TV, mesmo com a roupa social, né? Não estava relacionado para os jogos aí dos últimos meses, mas ele ali junto, né? Então, essa liderança do Carli é muito bem vista pelo grupo do Botafogo, seria uma sugestão de alguns jogadores, ou de boa parte dos jogadores, segundo o André Lofredo. Comenta aí embaixo o que você acha do nome do Carli. Eu vi algumas pessoas sugerindo, né, nos comentários, falando em zagueiro, né, ex-zagueiro botafoguense, o Wilson Gotardo, teve gente sugerindo aí já, no caso, um centroavante, o Louco Abreu, que está lá no César Valerro, que ontem, infelizmente, tomou uma surra de 3-0. Mas esses jogadores técnicos, ex-jogadores, melhor dizendo, o Carli nem é técnico, né?
eu acho que falta experiência, né? Não quer dizer que o Carly não venha a ser um grande técnico, mas me preocupa isso de ser um jogador já assumindo o cargo, teria um ponto de interrogação ali, né? Então, eu não seria favorável a isso, mas pode ser que os jogadores que convivem ali vejam que o Carly entende muito de tática, é um cara que está antenado com esquema de jogo, informações que a gente não consegue ter, evidentemente. Então, comenta aí embaixo o que você achou dessas duas situações do grupo rejeitar o Ceni, né? Acho que a maioria da torcida tá com o grupo nessa, e de sugerir o nome do Carly. Porém, o nome de Bruno Lage ainda continua com muita força, especialmente com o boss John Textor. Então, rolando a reunião, tendo notícias, a gente acabando essa novela que virou um pesadelo, né? Uma turbulência. Eu confesso que eu achei legal que o Botafogo se posicionou aí e não engoliu, né, essa forma com que o Castro tratou o clube mesmo, né? Achei que foi desrespeitoso, achei que as falas de ontem não caíram bem, foram antipáticas. Eu até falei no vídeo anterior aquela fala do se eu sou tão importante para o projeto, por que não botaram a minha multa como 50 milhões? Eu achei isso desrespeitoso com o Botafogo, como se fosse assim, estou magoadinho e agora tomem na cara que eu tô dando uma banana para vocês. Beleza? É isso aí, galera. Dá aquele like, dá aquela compartilhada. Se você não é inscrito, se inscreva, por favor, para o canal continuar crescendo e a gente continuar trazendo informações do nosso querido, amado, idolatrado Botafogo de Futebol e Regatas, líder. Continuamos líder e temos um jogo importantíssimo. Importante que você esteja presente no Newton Santos, né? Se você é do Rio de Janeiro, ou próximo, e puder ir para apoiar o Fogão contra o Vasco e somarmos mais 3 pontos. Nesse fim de semana somos Fogão e vamos dar uma torcidinha de leve para o Bahia também contra o Grêmio. Valeu, abraço, tamo junto.